Olá, gente. Boa tarde para todo mundo. Vamos iniciando aí a nossa live. Esperando um pouquinho para as pessoas poderem entrar. E eu tô tão feliz de poder estar aqui. Ai, meu Deus. Enquanto isso, eu vou colocar aqui nos comentários o tema. Oi, Livinha! Boa tarde! Tá dando pra me escutar bem? Como que tá o som? O áudio tá bom? Enquanto isso, eu quero dizer algumas palavras aqui. Dizer que faz mais ou menos um ano que eu criei aqui esse perfil. Eu criei esse perfil logo depois que eu virei mamãe, né? A minha bebê, a Liv, ela tá com 1 ano e meio. E dizer que hoje, desde, né, que eu criei esse perfil... Oi, Eliane! Oi, Mica! É a primeira live que eu tô fazendo, então eu tô super feliz de poder estar aqui, poder compartilhar com vocês todo o meu estudo, né? Desde que Liv nasceu, eu resolvi estudar, me aprofundar mais no mundo de materno-infantil, entender melhor todos esses processos, né, que acontecem tanto na gestação quanto ali com o bebê. E eu tô... Oi, Fabi! E dizer que eu tô super, super, super feliz de poder estar aqui compartilhando tanto o que eu tenho vivido, né, e o que eu tive de experiência com ela, e também quanto também o que eu tenho estudado. Muito, muito feliz. Eu tô adorando estudar essa parte de materno-infantil. Eu adoro ser mamãe. Eu amo viver nesse mundo. E a gente entra em um outro mundo mesmo, né? Depois que a gente vira mamãe, a gente renasce e entra num outro mundo. É como se a gente vivesse uma nova vida. E é muito legal, eu tô muito feliz de poder compartilhar isso aqui com vocês, porque é algo que eu tenho amado estar vivendo. Esperar só mais um pouquinho para ver se mais gente vai entrar e a gente começa a falar sobre o tema específico da nossa live. Então hoje eu vim trazer aqui nessa live um pouquinho sobre a questão da introdução alimentar, que, como eu falei, é algo que eu tenho vivido muito, né? Faz 1 ano que eu tô vivendo aí a introdução alimentar. A Liv tá com 1 ano e meio, então faz 1 ano que eu tô vivendo, assim, sendo a introdução alimentar. E eu vim falar, além da introdução alimentar, sobre o assunto da aceitação, porque é algo que eu recebo muito de dúvidas, né? Então, toda vez que eu venho, que eu trago aqui esse assunto no perfil, ou que eu coloco uma fotinho da Liv, né, comendo, eu recebo várias perguntas falando, né, vários questionamentos aí sobre essa questão da quantidade, da aceitação, muitas mamães se queixando mesmo, preocupadas com essa questão da quantidade, com essa questão da aceitação dos bebês aí frente à introdução alimentar, né? Então, por isso que eu vim trazer aqui tanto um pouquinho da minha experiência quanto um pouco do que eu já estudei sobre isso. Ó, a Liv entrou. A Liv também tá assistindo. Ai, gente, então vamos lá, vamos começar falando, então? E aí, conforme as pessoas forem entrando, a gente vai tirando as dúvidas. Então, como eu estava falando aqui, eu resolvi fazer essa primeira live sobre esse assunto, porque é um assunto super recorrente. E eu vejo que é a aflição ali, a agonia de muitas mamães
na introdução alimentar, a questão tanto da aceitação quanto da quantidade. E aí, gente, o que eu quero começar falando aqui quando a gente pensa nisso? Primeira coisa que a gente tem que alinhar e tem que ser dito, né? Tem que ser falado quando a gente pensa na aceitação e na quantidade de alimentos que o bebê deve comer na introdução alimentar, eu penso que é alinhar as expectativas. Então, primeiro, eu quero falar uma frase que eu escutei de uma professora, né, dos cursos que eu tô fazendo, da pós-graduação, e já escutei de outros profissionais também, e que eu acho essa frase maravilhosa, porque eu acho que reflete muito a realidade. E eu gosto de falar ela muitas vezes, porque parece meio clichê, mas é a realidade, mas de percepção, de que muitas pessoas não têm essa percepção. Então, gente, a introdução alimentar, ela não é um evento. A introdução alimentar, ela é um processo. E ela é um processo gradativo. Então, quando a gente tem isso em mente, fica muito mais fácil de alinhar essas questões, tanto da quantidade quanto da aceitação. A introdução alimentar, quando a gente fala que ela não é um evento, não é algo do tipo assim, o bebê tomava só leite hoje, fez 6 meses, atingiu os marcos ali dos sinais de prontidão, começou a comer. Então, ontem ele só tomava leite, hoje ele vai comer 3 refeições de colherzinha, super bem e maravilhoso. Pode ser que aconteça assim, mas na maioria das vezes não é assim, não é um evento, não é como nascer um dente. Até os dentes, né, tem um processo que vai começando a rasgar ali, mas não é algo que acontece da noite para o dia, ela é um processo. Ela vai acontecendo gradativamente, ela tem que ser conduzida gradativamente e a gente tem que ter esse olhar de que ela não vai acontecer da noite para o dia. Tendo esse olhar, fica muito mais fácil da gente alinhar as nossas expectativas. Porque imagina só, e isso eu entendo também, como eu falei, porque eu tô passando com tudo isso, né? Então, eu tô acostumada com o meu comer, né? E aí, amanhã meu bebê vai começar a comer. Então, o que eu vou esperar desse bebê? Que ele coma como eu? E é esse o grande alinhamento que a gente tem que fazer, principalmente quando a gente pensa nessa questão da aceitação e da quantidade. A gente não pode comparar os bebês com a gente, né? Eles estão iniciando nesse processo, então eles não vão comer igual a gente, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que alinhar aí. O que você mamãe, você cuidador, você papai, você vovó, você que vai começar a conduzir essa introdução alimentar. O que você espera que o bebê coma? E será que aquilo que você está esperando, a sua expectativa, é realmente o que ele precisa? Porque o que as mamães me trazem, e na maioria das vezes o que eu enxergo, é que as expectativas que as mamães têm, na maior parte das vezes, não é a real necessidade daquele bebê. Então, o bebê não vai comer o quanto que a mãe quer, porque não é o que ele está precisando, não é a necessidade dele naquele momento, tá? E por isso que eu falei também, eu citei aquela frase, né, no começo da live, é um processo gradativo. Isso é muito importante, a gente vai evoluindo os níveis, né, de alimentação do bebê gradativamente. Então é muito importante a gente ter isso em mente. E outra coisa que eu falo também para muitas mamães, quando elas vêm, né, com essa questão do tipo, ai, Gi, meu bebê não come, ou não come uma quantidade boa. E aí, quanto que o bebê deve comer? E aí eu sempre falo, gente, os bebês, eles nascem com uma capacidade absurda de sentir a própria saciedade deles. Então, o nosso papel é deixar eles sentirem, eles comerem o quanto eles acham que eles têm que comer, né? E aí que mora, né? Aí que eu vejo a aflição, mas e aí, Gi? O bebê não vai ficar com
uma deficiência, não vai comer pouco, mas como assim? Não sou eu que vou controlar a quantidade de comida que ele tem que comer? Não, não, por que que você quer controlar? Por que que você acha que você, cuidadora, tem que controlar a quantidade? Ele sabe o quanto que ele tem que comer. Ele só precisa que você confie nisso, que você confie, né? Ele vai conduzindo ali a introdução alimentar, né? Essa é a primeira grande expectativa que a gente tem que alinhar quando a gente pensa nessa questão do bebê não come. Mas será que ele não come mesmo? Mas será que ele não come o quanto você acha que ele tem que comer? Isso. E gente, é aquilo, né, que eu sempre falo, maternidade é um mergulho em si mesmo, né? Então, às vezes, as mamães, as cuidadoras, né, quem tá conduzindo ali a introdução alimentar, tem tantas questões com a parte da alimentação que não são vistas, que não foram olhadas até agora, e ela pode projetar isso no bebê, né? Então a gente tem que ter esse olhar pra gente mesmo primeiro, né? Como cuidador, né? Ali, como a gente que está introduzindo a introdução alimentar, e entender realmente, né? O que é necessário e o que é questões, projeções suas em relação à alimentação, né? É um processo, e isso é um processo pra gente também, né? Não é só pro bebê. É um processo de autoconhecimento, que eu acho que a maternidade traz muito, né? Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que considerar ali quando a gente fala em aceitação. Avaliar, será que o bebê tá comendo mesmo o que ele precisa? Será que é uma baixa aceitação? Será que ele não come mesmo? Ou ele não come o quanto que eu acho que ele deveria comer? O segundo ponto que a gente tem que entender, gente, que é bem importante, que é como eu falei, a introdução alimentar é um processo. Então, ela vai acontecendo de uma maneira gradativa, né? O que significa isso? Significa que até 1 ano o bebê vai ser alimentado principalmente ali com leite. Tá tudo bem se ele não comer grandes quantidades, porque o principal alimento do bebê até 1 ano é o leite. Seja o leite materno, seja a fórmula. E o que a gente tem que entender, o que nós temos que ter em mente, que esse processo aí até 1 ano é de descoberta. O bebê tá descobrindo, é isso. Ele tá explorando, ele tá desbravando um novo mundo, né? E é o que eu falo também, e eu acho que isso em qualquer área ali do bebê, a gente tem que tentar ter um pouquinho de empatia pelo bebê, né? Então imagina só, ontem o bebê conhecia um alimento que vinha através de sucção, que era na forma líquida, que tinha a mesma cor e o mesmo gosto, né? Com umas leves alterações aí, mas na maior parte do tempo tinha o mesmo gosto sempre. Aí, de repente, abriu um novo mundo para ele. De sabores, de texturas, de temperaturas, de cheiros totalmente diferente. Algumas crianças, alguns bebês encaram isso tipo, manda que vamos lá, né? Alguns bebês não. Cada um tem seu tempo, né? E por isso que eu falo que é um processo. Então a gente tem que deixar o bebê ir descobrindo ali no tempo dele. E a gente tem uma ideia muito errada, né? Principalmente nesses primeiros 6 meses até 1 ano ali, que a introdução alimentar é só eu pegar o alimento, colocar na boca e engolir. Para isso que serve a introdução alimentar. E não é não, viu, gente? Não é. Principalmente até 1 ano, o alimento, ele serve como estímulo. E para essa introdução alimentar ter sucesso, então, para aquela refeição ali ser uma coisa que foi positiva para o bebê, que serviu de alguma maneira positivamente para o bebê, não é só ele comer, colocar na boca e engolir. Então, só o fato do bebê pegar
Aí que vem outra questão que é deixa se sujar, né? Que tem também muitas mamães que têm uma certa agonia com isso. Mas só do fato do bebê ter pego aquele alimento, então ele sentiu a textura, ele sentiu a temperatura, que já serviu de um super estímulo para ele naquele momento. Ele passou no rosto, então ele cheirou, ele sentiu a textura e a temperatura na pele do rosto. Tudo isso já serviu de um super estímulo e já facilitou uma aceitação num outro momento daquele alimento. Então a gente tem que desconstruir essa ideia até 1 ano que o bebê tem que engolir a comida para que aquele alimento tenha sido aceito. O fato dele ter todos esses estímulos sensoriais já é um passo para ele comer da próxima vez. Já é um passo para facilitar muito a aceitação daquele alimento ao longo da vida dele. Entendeu, gente? Então, quando a gente fala de aceitação, meu filho não come, não é só engolir que tá ligado aí no meio todo. Tem outros fatores que a gente pode falar que já aceitou. E até para risco de diminuir a alergia, só do bebê pegar. Claro que assim, quando ele engole, a gente tem esse efeito muito melhor aí, né, na questão da alergia. Mas só dele pegar, sentir, esfregar no rosto, sentir o cheiro, passar na boca, a gente já tem os efeitos também aí para diminuir risco de alergias. Então vamos desconstruir essa ideia, tá? De que até 1 ano comer ou o alimento não serve só para o bebê engolir. É um super mega estímulo sensorial. E isso ajuda muito no desenvolvimento também motor, desenvolvimento sensorial do bebê. Então ele é um mega estímulo para várias coisas do alimento, entenderam, gente? Gente, eu vi uma perguntinha aqui. A individualidade de cada bebê se mostrando a partir do alimento. É isso aí, Fabi, maravilhoso, né? E por isso que não existe uma regra de bolso, né? Não existe uma regra que serve para todo mundo. Tipo assim, olha, todos os bebês têm que comer... A gente tem que começar com 2 colheres de sopa, que é o que a gente usava até há algum tempo, né? A gente tem que começar com 2 colheres de sopa e tem que oferecer X e X alimento, tem que só oferecer laranja lima. Não é, né, gente? Cada um é cada um. E conforme o bebê vai conhecendo esses alimentos, eles também vão desenvolvendo as próprias preferências que a gente tem que respeitar, né? Eu lembrei de uma pergunta que eu recebi aqui na caixinha de pergunta, né? Esses dias nos stories. Como eu faço para o meu bebê comer brócolis? E eu achei muito engraçado, né? Por que essa mãe queria que o bebê comesse brócolis necessariamente? Tinha que ser o brócolis? Não precisa, pode ser outro vegetal, né? Se o bebê não quer comer o brócolis naquele momento, oferece outro vegetal, tá tudo bem. E pode ser que o bebê desenvolva uma pouca preferência pelo brócolis também, tá tudo bem, né? Existem outros vegetais que podem ser oferecidos. A gente não precisa ficar tão engessado ali, né? Contanto que a gente ofereça sempre alimentos naturais, alimentos saudáveis, que é isso que o bebê precisa na introdução alimentar, principalmente, né? E as crianças em geral precisam sempre, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria falar para vocês, que eu acho que é muito importante quando a gente fala em aceitação, em meu bebê não come, o que eu faço para o meu bebê comer e as mães descabeladas aí. Outro ponto que eu queria falar com vocês, e aí depois eu não sei, né, antes de ir pro próximo ponto, quando a gente fala nessa parte de estímulo, eu vou colocar depois umas fotinhos nos stories para vocês verem, e eu sempre coloco aqui, Lili se sujando, a gente fica doida, né? A gente fica descabelada, a gente fica enlouquecida, limpando tudo o dia inteiro, né? Mas tem que deixar se sujar. E era engraçado, porque eu sempre deixei a Lili se sujar, né? Ali no dia a dia, porque eu já tinha lido sobre isso. E todo mundo falava, gente, o meu pai dela, então, ficava agoniado, né? Porque a gente já vem trazendo muito do que a gente viveu, né? A carga ali dos nossos ancestrais.
não pode se sujar assim. E eu não se extinto, gente. Como que pode, né? Às vezes que a Liv preferia que eu oferecesse pra ela na colherinha, e depois eu vou falar sobre isso também aqui, um pouquinho mais pra frente, a gente já vinha com o instinto de limpar, mas deixa! Por que a gente tem que limpar? Deixa ficar sujo um pouquinho. Isso aí tá estimulando, tá servindo de estímulo para desenvolvimento, né? E tem várias fotos, assim, aí a Liv se sujava inteira, eu fazia questão de tirar sempre foto ali dela sujinha para poder usar aqui, né? Como a pediatra dela fala, né? A doutora Dani, que a gente é o nosso melhor post, nosso melhor conteúdo. Então, tem várias fotinhos lá da Liv se estimulando. E a gente teve resultados super bons, assim, de crescimento de dente. Ela já tem os dentinhos de trás, um monte de dentinho de trás. A dentição dela é linda, tá? De novo, eu uso o exemplo da Liv, eu falo muito dela aqui porque eu vivo ela, né? Mas cada bebê é cada bebê também. E como a Fabi falou aqui no comentário, a gente tem que respeitar o tempo de cada um, né? Bom, gente, e aí? Então, esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro pilar que eu queria falar. O segundo ponto que eu queria falar também, que é bem importante e que influencia muito na questão da aceitação e nas quantidades ali que o bebê aceita, né? Que o bebê come, é a influência. E aí eu vou puxar mesmo a responsabilidade das mamães. Agora a gente tem que falar com as mamães que estão aqui especificamente. Então, os estudos mostram, muitos estudos mostram isso, né? Que o líquido amniótico, então vamos falar das grávidas, e o leite, o sabor do leite, eles também ditam muito como vai ser, como vai ser a alimentação, como vai ser a introdução alimentar daquele bebê, como vai ser o paladar daquele bebê. Por quê, gente? Então vamos lá, vamos pensar comigo. O que os estudos mostram é que o que a mãe come, isso é muito legal, né? Lindo. Mas o que a mãe come interfere no sabor do líquido amniótico. E por isso que eu falei que eu ia puxar a responsabilidade para as mamães agora. E que também o leite materno, ele pode sofrer uns nuances de sabores. Não tô falando que assim, gente, ó, a mãe comeu jiló, o leite materno vai sair com gosto de ló, não é isso. Mas ele vai ter um nuance de sabor, ele vai ter uma mudança ali bem sutil de sabor, que também pode influenciar no paladar da criança. Porque imagina só, né? Principalmente ali falando no período gestacional. O bebê, ele engole o líquido amniótico, né? Ele fica bebendo ali o líquido amniótico. Então, imagina uma língua que está se desenvolvendo, uma língua que está se formando, papilas gustativas que estão se formando e com uma variedade maior possível ali de sabores, né? Então, a mãe tem uma alimentação super variada, come muitas frutas, verduras, legumes, carne, frango, peixe, tem uma alimentação bem variada ali. Então, o bebê ele vai sendo estimulado ali na formação dele, na formação das papilas dele, em todos esses sabores. Vai ser um bebê que vai ter essa questão de paladar, de sentir sabor muito mais sensível, né? Pelo menos é o que os estudos falam e a gente vê isso mesmo na prática. Muito mais sensível do que os bebês que tiveram um líquido amniótico de sabor menos variado, porque a mãe tinha uma alimentação menos variada, tá? E isso também os estudos falam que se estende também ali pro período da amamentação. Então aí a gente também vê a importância de um bebê receber leite materno e da mãe continuar com essa dieta bem variada. Tanto é que nos estudos, os estudos de seletividade, de aceitação alimentar, os bebês são até classificados ali em três classificações, como os bebês mais sensíveis no paladar, que são aqueles bebês que sentem o sabor muito melhor, os bebês de sensibilidade média e os bebês de baixa sensibilidade. E aí pensa aqui comigo, né, gente? Uma criança que não sente gosto, ela vai querer comer? Não, né?
Então, ó, olha aí, mamães, tô puxando a responsabilidade para vocês aí. E eu falo por mim, né? Então, eu sempre, como nutricionista, sou um avestruz praticamente, então eu como de tudo. A Liv recebeu aleitamento materno aí também, né? E isso pode ajudar muito, certo? Então, esses são os 2 primeiros pontos. Deixa eu ver aqui, eu fiz um roteirinho para não esquecer de falar nada para vocês. Eu quero compartilhar tudo. Bom, aí, gente, o que mais que eu quero falar aqui para vocês? Dito tudo isso, né, alinhadas as expectativas dos pais em relação à introdução alimentar, a gente levando em consideração o impacto aí do histórico dessa criança, existe algumas atitudes, existe algumas ações mesmo que a gente faz no dia a dia que também pode melhorar ou interferir na aceitação da criança, na quantidade de alimento que ela come, tá? Bom, o primeiro ambiente, vocês já sabem qual que é o primeiro fator que eu quero falar, né? Então, o primeiro fator que pode interferir e que tem mesmo uma interferência, e isso eu vejo assim no meu dia a dia, gente, na prática e no dia a dia, é o ambiente. O ambiente que a criança come, tá? A primeira coisa que eu falo muito isso nas consultas, que a gente pratica com a Liv, né? Então, a gente tem um monte de foto dela no cadeirão e eu adoro compartilhar minha rotina com todo mundo. A criança tem que comer sempre sentada, sempre no cadeirão, tá? E aí, gente, a alimentação tem que acontecer em um ambiente tranquilo, em um ambiente calmo. A alimentação, a gente tem que ter em mente, nós, cuidadoras, mamães, vovós, papais, né? O papai da Liv também alimenta ela tanto quanto eu. E todos os pais devem ser assim, né? Mas esse ambiente tem que ser mais calmo possível, mais tranquilo, para que seja um momento positivo, tá? Então, dentro disso, o que eu quero dizer aí? Então, a primeira coisa, você tá lá, né? Numa bagunça, com televisão ligada, com gente gritando, com aquela gritaria, aquela coisa de louco, um chamando o outro, a televisão no último volume, o irmão correndo com o brinquedo na mão. É um ambiente super agitado, né? O bebê ele vai conseguir se concentrar pouco ali no momento da alimentação. Principalmente para os bebês que estão iniciando a introdução alimentar, né? Que estão nos primeiros meses aí. Imagina só, então vamos lá, falar chovendo molhado, né? Porque chovendo molhado é bom porque incorpora aí na mente de todo mundo que tá assistindo. Mas imagina só, o bebê tá ali desbravando, fazendo algo completamente diferente do que ele fez desde que ele nasceu. Então ele existe faz 6 meses e ele descobriu que existe um outro mundo ali, né? Então tá iniciando o mundo da alimentação. Ele tem que se concentrar, né? Ele tem que olhar para o alimento, ele tem que conhecer o alimento, né? Tem que estar ali, tem que se concentrar. Ele tá olhando ali como que ele vai fazer para aquilo ir para a boca dele, porque até pouco tempo atrás vinha um bico para a boca dele e ele só se alimentava, né? Ele não tinha que pegar, não tinha que fazer nada, ele só vinha um biquinho ali na boca dele e o único trabalho que ele tinha que fazer era a sucção. Então ele tem que se concentrar ali para entender como que é essa nova fase. Só que aí ele tá num ambiente que tem gente gritando, que tem a avó gritando, a criança correndo, a televisão no último volume, não sei o que acontecendo e várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Qual que é a chance dele conseguir se concentrar e comer? É pequena. Porque também bebês, como eles
crescem e têm esse desenvolvimento muito rápido, eles são super sensíveis a tudo, a tudo. Então, um ambiente calmo, tranquilo, faz toda a diferença. Gente, eu vejo isso com a Liv, né? O pai dela tá aqui na live, até ele pode me confirmar. Quando a gente come em casa, ela come de um jeito. E depois no SOS, que eu vou falar no finalzinho dessa live, eu posso até compartilhar com vocês um dia, pra gente até poder discutir sobre... É um desafio mesmo. Em casa ela come de um jeito, eu e ela. Quando tá os avós ou as tias, já é de outro jeito. Já é um comer mais agitado ali. E se a gente tá em restaurante, hotel, esquece. A Liv não come nada, ela não come. Não come, porque ela fica tão distraída com tudo, ela não quer nem sentar na cadeira. Tá tudo bem também, né? O que a gente vai fazer? Ela come no outro dia, quando tiver num ambiente mais calmo. O ambiente agitado tem que ser... Claro que assim, vai ter momentos que a gente vai estar num restaurante, vai estar num hotel e não tem muito o que fazer, né? Mas tem que ser as exceções, né? O dia a dia tem que ser um ambiente calmo, tranquilo, para a criança conseguir se concentrar aí. Eu postei até um videozinho que eu fiz do outro dia, ela comendo super bem ali, e a gente tava só eu e ela em casa, tranquilo ali, sabe? É outra criança comendo, outra. Ou às vezes a aceitação de algum alimento. Então, por exemplo, quando a gente tá num hotel ou num restaurante, ela só quer comer carne, ela não come legumes, é um negócio de louco. Legumes, verdura, ela não come. Agora em casa, ela come tudo. Então, eu só tô dando esse exemplo para que a gente possa entender melhor o quanto que o ambiente faz diferença. E quando eu falo em ambiente também, gente, tem uma questão muito que a gente tem que falar, que é muito séria, que faz toda a diferença e que tem que ser falada, que é a questão, assim, de ser um momento positivo. Então, assim, imagina só, vamos imaginar uma situação. Aquela mãezinha lá, e eu sei, gente, que o maternar, 6 meses, 7 meses, as mães já estão só o pó de cansada, né? Porque passou ali naquele período do início, que tinha alguma ajuda, né? Passou, as ajudas foram embora. Aí passou pela regressão de sono de 3 meses, meio 4 meses, que aí a criança não dorme, vira no giraia. Aí com 6 meses, com 4, 5 meses, as mães voltaram a trabalhar. Então, assim, a introdução alimentar começa num período que as mães estão tipo, só o pó, né? E que privação de sono, privação de descanso deixa a gente muito sem paciência. Isso eu entendo. Mas a gente também tem que respirar fundo e também entender o lado da criança. Então imagina aquela situação, aquela mãe já tá no limite, achando que a criança deveria comer o pratão inteiro e tá ali tentando oferecer. E a criança não quer. E aí a mãe começa a ficar nervosa. Os bebês têm uma conexão incrível com as mães. E às vezes a gente não precisa nem falar pro bebê perceber uma variação de humor. Então, se você já tá ali nervosa, come, vai comer, sabe, assim? Come só mais um pouquinho, come, vai. Então, olha só, né? Passou já de ser um momento positivo aquilo. Já é um momento de estresse. Ou aí a criança deixa cair no chão, ou se suja, aí a mãe já, eu não quero, olha como você tá, já tá se sujando inteiro, eu não acredito, deixa cair comida no chão, já começa a gritar com a criança. Então aí, gente, a criança não vai mais querer comer mesmo, né? Você iria querer comer com alguém gritando com você, com alguém te estressando, com alguém fazendo uma pressão em cima de você? A criança não vai querer comer. Tem que ser um momento positivo para a criança. E se você tá nervosa, se você tá vendo que você tá perdendo a paciência, delega isso para outra pessoa. Ou tira a criança da cadeira, põe ela num lugar seguro e vai se acalmar. Porque não vai interferir, não vai ser positivo para a criança, vai interferir na aceitação, ela não vai querer comer.
Isso a longo prazo pode criar até uma relação negativa com o alimento, né? Da criança com o alimento. Ela pode associar medo com comida, pode fazer várias associações. E aí, gente, puxando um pouquinho disso que eu falei, o que a gente tem que lembrar que o período da introdução alimentar é um período muito importante para a criança como indivíduo. Muito do que vai acontecer nesse período vai ditar a relação que ela vai ter com a comida pelo resto da vida. Então, olha que processo tão importante que é, né? Então, a gente tem que ter cuidado. E agora eu atendo mais, né? Tô fazendo essa transição de público para materno e infantil, mas antes eu atendia, trabalhava muito com emagrecimento e a gente vê isso, né? Em adultos mesmo, que tem essa relação mais conturbada com o alimento, quanto que o momento da infância ali, da introdução alimentar teve impacto. Então, por favor, gente, o mais positivo possível, por favor, tá? Deixa eu ver que horas são, gente, só pra eu... Nossa, já estamos falando faz 40 minutos. Vamos lá, gente. Então, é isso. Ambiente, momento positivo, interaja com a criança. Isso também aumenta a aceitação, tá? Então, imagina só, a criança tá ali comendo e tem uma estátua na frente dela. Ou alguém que tá ali, ó, celular na mão, vendo no Instagram e botando a criança, a colher na boca da criança. Interaja com a criança, mostra que você tá feliz ali com ela, você tá feliz de estar ali com ela, você tá conectada com ela. Conte pra criança o nome do que ela tá comendo, ela tem o direito de saber, né? Ela tem o direito de aprender o que ela tá comendo ali, o nome do que é. A Liv sabe falar banana, sabe? Eu vou mostrar pra vocês no SOS também. Ela pedindo banana, falando feijão. A laranja é alá, mas ela pede alá. Eles têm que saber o que eles estão comendo, né? Eles têm que saber. Fala pra criança. Ah, Gi, mas com 6 meses ela não vai falar, ela não vai saber. Tudo bem, gente, mas a gente tem que conversar com as crianças desde que elas nascem. Elas gostam de receber esse estímulo. Conversa com elas, isso faz, toda a diferença. Interage ali com a criança, tá? Isso também ajuda muito a melhorar a aceitação, a melhorar a quantidade de comida que o bebê come. O que mais, gente, que eu quero falar aqui pra vocês? 3 coisas importantes. Ofereci manga, o bebê não comeu, não gosta. Que eu também vejo isso, né? Ofereci banana, Liv ama banana. Foi a primeira coisa que ela aprendeu a falar, banana. Ofereceu banana, gostou, então eu só vou dar banana. Não, né, gente? A gente tem que oferecer várias vezes os alimentos. E vocês vão perceber que as crianças, os bebês têm fases. Então vai ter fase que ela não vai querer comer, ele não vai querer comer, mas depois ele volta a comer. Vai oferecendo, não deixe de oferecer. O que a gente pode fazer é oferecer de várias maneiras diferentes. Então, por exemplo, hoje eu ofereci a manga amassadinha. No outro dia eu vou dar o caroço de manga pro bebê chupar. No outro dia, eu vou cortar a manga em compridinho e vou dar pro bebê. Depois que o bebê fez 1 ano, eu posso misturar com iogurte. Então, varia ali as formas, porque isso também deixa mais fácil da criança aceitar. Mas não deixe de oferecer. Não é porque a criança não tá aceitando que ela não tem mais que receber, que você tem que parar de oferecer. A gente não tem que oferecer para as crianças só o que elas comem de melhor. Senão, aí que elas não vão comer mesmo aquilo. Se a mãe para de oferecer, se o cuidador para de oferecer, como que ela vai comer? Ofereça, continue oferecendo. Atrativo, então é importante que o pratinho ali que você vai oferecer seja um pratinho bem bonito, com cores variadas. No começo da introdução alimentar, a gente começa com um alimento só, né? Mas depois a gente vai aumentando esse leque ali. Então, coloca um brócolis e uma mandioquinha, né? Coloca ali o mamão junto com a banana. O frango, que é mais pálido, coloca com tomate. Então, varia a cor, né? Não vai, gente, porque às vezes acontece assim, eu vou dar refeição ali. Aí tem mandioquinha,
ovo e cenoura. Tudo no tom de amarelo laranja. Não fica atrativo para a criança, né? As crianças, lembra dos estímulos? A gente também tem um estímulo visual com os alimentos, né? Então a criança gosta de cores, varia as cores, isso também ajuda muito. A forma de oferecer, gente, a forma de oferecer também faz muita diferença na aceitação. E isso você só vai entender se conectando com como o seu bebê está naquele dia. Eu vejo, eu vejo na prática. Às vezes os bebês não querem comer na colher a comida. Eles querem pegar para ter todos esses estímulos que eu acabei de falar. E com que não vai acontecer se ele receber uma colherzinha na boca. E a gente deixar o bebê pegar, o bebê colocar na boca, melhora muito a aceitação. Gente, isso eu vejo isso na prática. No SOS também eu vou mostrar como eu faço com a Liv. Apesar da Liv ser maiorzinha, ela ainda come com a mão e ela vai variando. Tem dias que ela come com o talher ela mesmo. Tem dias que ela come com a mão, tem dias que eu dou pra ela, tem refeição que ela varia entre os três. A gente vai deixando o bebê fazer do jeito que ele quiser. E essa autonomia de deixar o bebê fazer do jeito que ele quiser na parte da oferta dele comer, melhora muito a aceitação. Muito, muito mesmo, de verdade. Faz diferença, tá? Como eu falei, então lá na semana do SOS eu vou disponibilizar, vou mostrar pra vocês como a Liv come com uma colherzinha e depois eu dou. Vou mostrar tudo isso, tá? Isso faz diferença. E, gente, outra coisa que influencia muito na aceitação dos bebês é o exemplo que a gente dá. Os bebês, eles imitam muito a gente, né? Porque a gente é o mundo para eles nesse início de vida. E é tão gostoso, né? Saber disso. Mas também deixa a gente numa responsabilidade alta, né? Então, assim, você não come brócolis? Será que o bebê vai comer? Ele não vê ninguém comendo, por que só ele tem que comer? Então, a gente tem que ser o maior exemplo para esses bebês, tá? E tem estudos que mostram que, claro, por todos essas influências que eu falei lá do líquido amniótico e do leite materno, né? Mas também pelo exemplo, os estudos mostram que filhos de pais e de mães que comem maior variedade ali de verdura, de legumes, comem esses alimentos muito melhor. Nós somos os exemplos dessas crianças, para essas crianças. Então a gente tem que comer também, tá? Senão a chance deles comerem é bem menor mesmo, certo? Bom, aí isso aqui foram dicas para ajudar ali na aceitação, melhorar a quantidade de alimentos que o bebê come. Ajudar eles comerem comida saudável, mais saudáveis. Agora, o que não fazer, gente? O que não pode fazer para melhorar, para ajudar eles a comerem? Então, a primeira coisa, forçar a criança a comer. Forçar a criança a comer vai cair naquele ciclo negativo da alimentação que eu falei, né? Se a criança não quer comer, ela não quer comer. Ela tem esse controle de saciedade muito forte nela e ela não precisa mais comer e tá tudo bem. Quando a gente força uma criança a comer, a gente deixa esse momento negativo, a gente inclui medo, nervosismo, tensão na refeição, e aí quem que quer comer nervoso, quem que quer comer com medo, quem que quer comer tenso? Ninguém, nem o bebê. Então forçar o bebê a comer nunca, gente, nunca, tá? Isso inclui também os jeitos sutis de forçar o bebê a comer. Por exemplo, um aviãozinho. Vamos lá no aviãozinho. A criança não quer comer, você com o aviãozinho lá. Isso também é forçar, tá, gente? Se o bebê não quiser comer, ele não quer comer, acabou. Chantagear o bebê também não é legal, também interfere na aceitação dessa criança e também interfere na relação que ela vai ter com o alimento pelo resto da vida. Então, tipo assim, ai, filha, se você não comer, a mamãe vai ficar triste, a mamãe vai chorar. Gente,
Ela vai comer porque ela estava realmente com fome ou ela vai comer para atender a expectativa, né? Olha só, você está projetando as suas emoções na alimentação do bebê. Qual o tipo de conexão, qual o tipo de relação que ela vai fazer aí com esse alimento ou com o comer em si. Então, chantagear nunca, tá? Ai, falta só mais um pouquinho, come só mais esse aqui, ó. Só mais esse aqui pra mamãe ficar feliz. Aí comeu. Gente, isso não é positivo, isso não é legal nem pra aceitação, nem para melhorar a quantidade, nem para fazer o bebê comer mais saudável, nem para a relação que ele vai ter com o alimento para a vida, tá? Sem chantagens. E também chantagear com outros alimentos, tipo assim, olha, se você... Isso até na introdução, né? Que não comeu ainda, não colocou ainda açúcar, mas pode acontecer. Olha, se comer tudo, a mamãe dá a banana depois. Tá fazendo chantagem. Então, ele não tá comendo porque ele precisa. Ele tá comendo para ter uma recompensa depois, né? E isso a longo prazo, em toda a refeição ali. Que tipo de relação que essa criança vai ter com a comida? Que comida é recompensa? Que comida é um sacrifício, né? Porque se tem uma recompensa depois, eu tô fazendo algum sacrifício antes, né? Então, comida é um sacrifício e eu preciso ganhar uma recompensa toda vez, né? E por que existe tantas pessoas que precisam comer um doce depois das refeições, será? E será que é isso que a gente quer para os nossos filhos? Né? Então, sem chantagem, gente. Chantagem não é legal. Forçar a criança não é legal para vários aspectos e também para essa questão de aceitação e dele comer coisas saudáveis. E outra coisa que a gente não pode fazer, porque isso também vai interferir na aceitação, é distrair a criança para ela comer. Então, igual aquela pergunta lá daquela mamãezinha. Como faço para comer brócolis? Ela encasquetou que a filha dela precisava comer brócolis. Então, tá ali o brócolis. A criança não quer comer o brócolis. Aí coloca o tablet na frente da criança, enfia o brócolis. Aí pega o Buzz Lightyear e começa a rodar, e a criança olhando e enfia um brócolis na boca da criança. Isso aí não é legal. Comer a qualquer custo não significa que a criança vai criar um hábito. Não significa não. Ao contrário, né? Ela não vai criar um hábito de comer aquilo, né? Ela tá comendo algo que ela não sabe nem o que é, que tá sendo enfiado na boca dela. Ela tá distraída com outra coisa. E quando ela tiver mais pra frente ali a autonomia de poder ir pegar e escolher, ela não vai querer comer aquilo, né? Então, comer distraída também não aumenta, não ajuda a melhorar aí a aceitação, certo, gente? Tudo isso, comer num ambiente... tudo isso tem muita relação com aquilo que eu falei, que é comer num ambiente calmo, tranquilo... E fazendo que isso seja de um jeito positivo, certo, gente? E é tudo isso que eu quero passar pra vocês, gente. E é como eu falei, eu vivencio isso faz 1 ano, né? A Liv me trouxe muitos aprendizados, muitos mesmo. E tudo isso é o que eu estudei e o que eu aplico na prática faz 1 ano, né? E o suco pode junto? Tá, vamos lá. Suco, gente. Suco a gente só tem recomendação para oferecer para os bebês depois de 1 ano. Então, assim, suco, no começo da introdução alimentar, a gente não oferece. A gente oferece as frutas, certo? E aí, esse suco, depois de 1 ano, a gente tem a recomendação de oferecer 100 ml, mas também não é algo que eu indico oferecer no dia a dia, né? O ideal é a criança comer a fruta, porque pensa só comigo. O suco é muito diferente de uma fruta. Quais estímulos que a gente tem quando a gente come uma fruta? A gente estimula a mastigação, a gente estimula o crescimento de dente, a gente consome as fibras, né, daquele alimento, e tudo isso um suco não oferece, tá? Depois de 1 ano dá para oferecer em momentos ali pontuais, mas nunca como uma recompensa, né? Porque é claro que a criança vai amar um suco, docinho, fácil de engolir, né? Líquido, ela vai adorar suco. Então a gente vai oferecendo ali de vez em quando, né?
Eu gosto de oferecer às vezes para a Liv suco verde, ela ama suco verde. Então pode ser também. Lá no SOS eu vou fazer um dia de suco verde, vou colocar lá, tá? Mas nunca de recompensa, tá? E falando um pouquinho então sobre o SOS da introdução alimentar, gente, eu quero agora explicar para vocês o que é esse grupo VIP da SOS da introdução alimentar, que eu tô falando aí desde o começo da semana. É um projeto que eu fiz com muito carinho e que tá muito especial e que eu quero trazer toda essa minha vivência aí que eu tô tendo faz um ano e principalmente o que é muito legal dessa vivência que eu tô conseguindo ter de aplicar o que eu estudo, né, com a Liv. A Liv é o meu maior conteúdo aí. E então é um grupo, é um conteúdo que eu tô fazendo com essa vivência toda. Oi, tudo bem, Su? Su, vai ficar gravado a live 24 horas para depois você assistir, tá? Então é esse conteúdo que eu tô fazendo, que eu preparei com muito carinho e que eu quero mostrar para vocês como que é colocar tudo isso que eu falei na prática, né? Então, como eu falei, tudo isso que eu venho estudando, eu venho aplicando no meu dia a dia, né? E aí eu tive essa ideia de poder compartilhar com vocês por uma semana toda a minha rotina. Como que é colocar tudo isso em prática para facilitar a introdução alimentar, para deixar essa introdução alimentar mais leve, mais fácil e para garantir que os nossos filhos tenham uma boa relação ali com a comida, porque como eu falei, esse momento da introdução alimentar, ele dita muito como que vai ser a relação pelo resto da vida dos nossos bebês com a comida, certo? Então, como que vai participar? Como que vai funcionar o grupo VIP do SOS da introdução alimentar? Então, gente, eu pensei em fazer algo super prático. O meu objetivo mesmo é ajudar vocês, assim, facilitar a vida de todo mundo ali que tá precisando de uma ajuda, tá? Então, eu pensei, né, eu estruturei para fazer um grupo VIP, né? E esse grupo ele vai ser aqui no Instagram, então vai ficar de muito fácil acesso para vocês. Aqui no Instagram a gente tem a opção de fazer os Close Friends, então todo mundo que participar do SOS da introdução alimentar, eles vão fazer parte do Close Friends aqui no meu Instagram, tá? E aí por uma semana eu vou compartilhar com esse grupo dos Close Friends, com esse grupo VIP, toda a rotina da Liv. Então, tipo, café da manhã da Liv, almoço da Liv, lanchinho da tarde, o jantar. Vou também compartilhar as receitas, porque vocês sabem que eu sou a rainha das receitas, né? Eu adoro colocar aqui tudo que eu faço pra ela. Lá no grupo, então, eu vou compartilhar as receitas, claro assim, receitas que são muito diferentes, mas também se vocês quiserem as receitas do básico, a gente compartilha também, tá? A gente vai ficar bem pertinho um do outro. Além disso, então, eu vou compartilhar as receitas. Todo dia eu vou abrir uma caixinha de perguntas pro Close Friends, né? Pro pessoal que tá participando do grupo, porque eu quero ouvir vocês, quero acompanhar vocês bem de pertinho nesse período de uma semana. Vai ser muito especial, né, gente? Eu tô super animada. Eu adoro compartilhar tudo que eu estudo, adoro compartilhar minha rotina com a Liv, sou muito animada. E aí no final dessa semana, né, dessa uma semana que a gente vai estar ali juntinho compartilhando tudo, a gente vai fazer um encontro ao vivo. E aí nesse encontro ao vivo, aí que a gente vai fazer um bate-papo mesmo, né? Eu vou querer escutar todo mundo, vai ser um compartilhamento, eu quero que vocês tragam todas as dúvidas, todas as angústias ali da introdução alimentar, pra gente poder conversar, pra gente poder fazer esse bate-papo, certo? Então, gente, esse é o projeto super especial que eu queria trazer pra vocês hoje aqui nessa live. Além de tudo isso, a gente vai ter bônus. De bônus, também eles estão super especiais. Os bônus vão ser um e-book com essas receitinhas que a gente vai compartilhar durante a semana e também com as perguntas, né, as dúvidas ali durante a semana.
eu também vou colocar eles num e-book para vocês poderem consultar depois, certo? E a gravação tanto dessa live, que também tá cheia de dicas. Olha, a gente vai nessa semana aplicar essas dicas juntos, mas tá bem cheia de dicas essa live. Então, a gravação dessa live e a gravação do nosso encontro ao vivo. Então, bastante material aí para poder ajudar todas as mamães que estão precisando aí de um SOS na introdução alimentar, certo? E aí, gente, eu deixei tudo isso num valor super acessível. Eu quero muito honrar tanto a minha vivência de estudo, a minha vivência com a Liv, os meus estudos, a minha prática do estudo, mas também quero deixar um valor acessível para todo mundo conseguir participar. Então, o valor vai ser R$19,70. Então, para quem decide participar aí, as formas de pagamento vai ser o Pix, transferência bancária. E aí, fazendo o pagamento, você já vai direitinho lá pro grupo VIP, pro grupo dos Close Friends aqui no Instagram, certo? Gente, compartilha aí com todas as amigas. Eu sei que a gente, mamãe, vai criando ali uma rede para uma se apoiar na outra, e precisa mesmo, né? Então, compartilha aí com todas as mamães que vocês conhecem, todas as mamães que estão precisando de uma ajuda aí nesse momento tão especial que é a introdução alimentar. E aí, para inscrição, vocês podem ou me mandar um direct, ou ir lá na minha bio, ou lá na página do perfil, tem um linkzinho que vai encaminhar vocês para um formulário, para vocês poderem preencher e fazer parte desse grupo que tá mais do que especial, certo? Gente, dúvidas, vou estar à disposição. Qualquer coisa me chama no direct. Dizer que eu tô muito animada, eu tô muito feliz de poder estar aqui, de poder compartilhar isso com vocês, agradecer as pessoas que ficaram aqui até o final. Dizer que eu tô planejando também aparecer aqui mais vezes, fazer mais lives, porque eu adoro compartilhar conhecimentos, eu adoro compartilhar vivência, eu adoro trazer para vocês o que tá aqui, ó, dentro do meu coração, certo? Eu acho que a gente já demos 1 hora de live, então vou encerrar aqui, dizer que qualquer coisa tô à disposição, certo, gente? Um beijo, tchau, tchau.